Olá, tudo bem? Tamar aqui. Eu já fiz aqui no canal um vídeo exclusivo sobre o dízimo. Caso você não tenha assistido, recomendo fortemente que assista para compreender de uma vez por todas tudo o que a Bíblia fala sobre este assunto. Mas hoje nós vamos voltar a esse tema, embora de maneira não tão profunda. Você é a favor ou contra a prática do dízimo? O dízimo era apenas um preceito mosaico da época de Moisés ou vale para os nossos dias? O que a Bíblia diz sobre o sustento dos que trabalham na obra de Deus, os obreiros? Qual é o princípio básico da doutrina da mordomia bíblica cristã? O que significa ser dizimista e ofertante? O que você acha? O que você pensa daqueles que estão negociando a palavra de Deus? Além de tudo isto, vamos abordar um pecado gravíssimo que é preciso evitar. Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos crescer juntos mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Cristo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. É de graça e demora menos de 2 segundos. Basta clicar aí no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo. Clique no sininho e escolha a opção Todas, para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei, para que o YouTube saiba que este assunto é importante e assim ele envia para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! Como lidar com a questão dos dízimos e ofertas nas igrejas? Por um lado, você tem a necessidade do dinheiro, visto que nada se faz sem ele. Isso é um fato. A igreja precisa de dinheiro para comprar bancos, cadeiras, microfones, equipamentos de som, instrumentos, fazer a manutenção das instalações, pagar a água, a energia, sustentar aqueles que trabalham na obra como obreiros e missionários, se for o caso, prover mantimento para os necessitados e assim por diante. Por outro lado, você tem as igrejas que não socorrem os necessitados, usam o dinheiro para a construção de megatemplos luxuosos, sustentam em cabides de emprego pessoas que fazem muito pouco pela obra, desviam dinheiro para bancar a vida de luxo de seus pastores, pedem dinheiro o tempo todo, prometendo para as pessoas que elas receberão algo em troca com 100% de certeza, muito mais do que aquilo que deram e assim por diante. Como o cristão deve então praticar a mordomia cristã, contribuindo para o sustento da obra de Deus, que é uma necessidade, diante desse quadro tão discrepante? Em Gênesis capítulo 14, a Bíblia Sagrada nos diz que houve uma guerra de 4 reis contra 5. Um desses reis que entrou em guerra foi Berá, rei de Sodoma, onde morava Ló, sobrinho de Abrão. Sodoma perdeu a guerra, foi tomada, levaram todo o seu mantimento, os seus bens e levaram muita gente cativa como prisioneiros. Ló também foi feito prisioneiro. Quando Abrão soube disso, ele reuniu 318 homens, foi e resgatou seu sobrinho Ló, os seus bens, as mulheres e o povo. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abrão e o abençoou. Abraão deu-lhe nesta ocasião, no versículo 20, o dízimo dos despojos que havia trazido da guerra, dos bens que havia recuperado. Abrão não era nem do tempo da lei, nem do tempo da graça. Ele simplesmente, voluntariamente, dizimou para o rei de Salém, isto é, de Jerusalém. Contribuir financeiramente na casa de Deus é um dever, uma necessidade e um privilégio para quem pode. Deus nunca quis que a sua casa ficasse abandonada. Ele levantou o profeta Ageu para profetizar a respeito da inércia do povo que não saía do lugar, não se prontificava para restaurar o templo que estava destruído.
Cada um cuidava da sua própria casa, enquanto a casa de Deus estava abandonada. Por isso o Senhor Deus disse em Ageu capítulo 1, versículo 6, por causa disso, vocês plantam muito e colhem pouco, comem, mas não se enchem, bebem, mas não ficam satisfeitos, se vestem, mas continuam com frio, e o que recebe salário num saquetel, num pequeno saco furado, num saco sem fundo. O dinheiro vai embora sem que vocês vejam. O povo da época de Ageu não prosperava, porque cada um estava cuidando da própria vida, enquanto a igreja estava abandonada. Sem dúvida, esse não é o desejo de Deus. O apóstolo Paulo solicitou para a igreja de Corinto uma coleta para os cristãos pobres da Judéia. Ele afirma que as igrejas da Macedônia, apesar de pobres, contribuíram voluntariamente com generosidade. E ensina que o propósito dessa contribuição é para que haja uma igualdade na quantidade de suprimentos, para que não aconteça de alguém ter em abundância enquanto seu irmão passa fome. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 13 a 15, ele diz: não digo isso para que os outros tenham alívio e vocês opressão, mas para a igualdade, para que hoje, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância deles supra a falta de vocês e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve de mais, e o que pouco, não teve de menos. Paulo está ensinando o princípio de um ajudar o outro na hora da necessidade. Por isso a igreja pode e deve direcionar uma oferta de amor em favor daqueles que de fato precisam, daqueles que de fato estão necessitados. A Bíblia não condena em nenhum lugar o dinheiro, as riquezas ou os ricos, de forma alguma. Porém, de Gênesis a Apocalipse, ela nos mostra os perigos por trás do apego excessivo ao dinheiro e aos bens deste mundo. A avareza, um dos 7 pecados tidos como capitais, e eu já falei sobre isso aqui no canal, tem levado muitos para a destruição. Por isso Jesus disse que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus, devido ao seu amor pelo dinheiro. O jovem rico não quis trocar as riquezas deste mundo por Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em sua primeira carta, no capítulo 6, versículo 7, diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Versículos 9 a 11, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Mas então os ricos não são salvos? Claro que são, mas precisam fazer o que Paulo diz no mesmo capítulo, nos versículos 17 a 19. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Esse é o segredo para todo aquele que tem condições financeiras de ajudar. Não seja arrogante, confie em Deus, não naquilo que você tem. Faça o bem, pratique boas obras, reparta com alegria e você estará fazendo um tesouro no céu e alcançando a vida eterna. O segredo para não ser avarento, apegado ao dinheiro, é sempre estar contente com o que tem, com o que recebeu de Deus. Isso não significa que Deus não possa te dar mais, ou que você esteja proibido de buscar uma condição de vida melhor, de forma alguma. Você pode e deve, na medida do possível, ter condições melhores para depender menos dos outros e para ter mais condições
de ajudar a outros. Mas o segredo é não ter amor ao dinheiro e estar sempre contente com aquilo que já recebeu. Se Deus me der mais, amém. Deus seja louvado. Mas se Ele não der, amém da mesma forma. Sou grato pelo muito que Ele já me deu, que pode parecer pouco aos olhos de outras pessoas, mas eu reconheço que não é pouco. O que Ele já fez por mim é muito. O que Ele já me deu é muito. Este deve ser o nosso sentimento. Nós não temos nada de nós mesmos. Tudo vem do Senhor. Tudo é dele e para Ele. Somos apenas mordomos das coisas que Ele nos deu para cuidar enquanto estamos na terra. Ele é Senhor de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. É dele que vem o oxigênio para respirarmos, a saúde para nos levantarmos da cama, a força para trabalhar, a graça, o sustento. Salomão diz em Provérbios capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece. Não há nada mais enriquecedor do que a bênção de Deus. Você pode ter dinheiro, mansão, carro de luxo, fazenda, jatinho particular, mas se não tiver a bênção do Senhor Deus, você não passa de um miserável, pobre, cego e nu. O homem sem Deus não é nada. A mulher sem a bênção de Deus não é ninguém. No que tange às contribuições, no que diz respeito às ofertas para a obra de Deus, o princípio que vale é o que Jesus ensinou em Mateus 22 e 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é seu, o que é do governo, e o que é de Deus é de Deus. Ponto. Seja justo. Abraão diz isso para Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, versículos 23 a 24. O que é teu e o que é meu é meu. Um dos maiores problemas do século XXI hoje é uma sociedade materialista como a nossa, em que impera a corrupção, a propina, o toma lá da cá, o venha a nós o vosso reino, ao vosso nada. O problema é que o pensamento de muitos não é esse. O que é meu, o que é teu, o que é de Deus é de Deus. O mundo avarento e materialista pensa, o que é meu, o que é teu, se possível, eu vou tomar para mim. E o que é de Deus, eu não preciso lhe dar, porque Deus não precisa de dinheiro. Ofertar para a obra de Deus é um privilégio para quem tem condições, para quem recebeu de Deus o suficiente para suprir as suas necessidades e ainda poder contribuir com a expansão do reino de Deus na terra. Porém, ofertar não é barganhar com Deus. Eu vou dar para receber em troca. Não. É verdade que Deus honra a nossa fé e abençoa quem contribui com alegria, mas nunca deve ser dada qualquer oferta com o pensamento de receber algo de Deus em função da oferta dada. A oferta deve ser dada em gratidão por aquilo que Deus já te deu e pelo privilégio de você poder ajudar ofertando. Deus vai te abençoar pelo amor que Ele tem por você, por sua obediência à sua palavra, pela sua fé nele e não pelo dinheiro que você deu ou deixou de dar. As bênçãos de Deus não estão à venda. Nada que vem de Deus se compra com dinheiro desta terra. Quando você contribui, quando você oferta, quando dá o dízimo, Deus olha para o teu coração e conforme o que está nele, Ele te abençoa ou não. A bênção de Deus não está na oferta que você dá. Se estivesse, o fariseu teria ido para casa justificado e não o publicano. Se estivesse, a oferta da viúva pobre muito pouco teria efeito. Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu a de Abel por causa do que havia no coração deles, e não pela oferta em si. O apóstolo Pedro nos diz na segunda carta, no capítulo 2, versículo 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Mas Pedro não para por aí. Ele afirma, mas sobre esses que fazem negócio de vocês, a sentença que está sobre eles não vai demorar para vir. A sua perdição logo chegará. Fique tranquilo, Deus é justo e todos aqueles que estão fazendo da palavra de Deus um comércio
que não estão preocupados com as almas, mas que estão deliberadamente enganando o povo, pedindo dinheiro, deixando as pessoas sem nada, tirando delas o pouco que elas têm para viverem uma vida luxuosa, Deus não se deixa escarnecer. Dele não se zomba, com a palavra dele não se brinca, com a sua igreja não se faz comércio. O bom pastor está olhando pelas suas ovelhas. Deus fará justiça. A salvação é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém precisa comprar a salvação. Nada que façamos, absolutamente nada, vai pagar o preço da nossa salvação. Porque ele já foi pago na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo. Fazemos as boas obras porque nós somos salvos e não para que sejamos salvos. Dê a sua oferta na casa de Deus e se quer dar o dízimo, dê, mas não faça troca, permuta, barganha com Deus. E nem imagine que a tua oferta ou o teu dízimo estarão comprando algo da parte do Senhor, porque não estarão. Entenda e reconheça que Deus abençoa os seus filhos, cumpre as suas promessas e abre as janelas dos céus sobre os seus escolhidos, pelo seu amor e pela sua bondade, e não porque ele é obrigado a te dar algo pelo fato de que você contribuiu na sua obra. Cuidado com o teu coração. Acima de todas as coisas, proteja o teu coração. É nele que o inimigo quer semear a semente do mal. Os ensinos contrários à palavra de Deus. Jesus Cristo nos prometeu, em João capítulo 14, versículo 13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele repete no versículo 14, para que não fique dúvida, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esta promessa ainda está de pé. Jesus ainda atende os nossos pedidos, mas entenda que a palavra de Deus nos ensina a pedir e não a exigir, não a determinar, não a colocar Deus na parede. Os nossos pedidos continuam sendo pedidos, não exigências ou imposições. As ofertas e dízimos apresentados na casa do Senhor devem ser dados com fé, pois se não forem assim, de nada servirão para o ofertante. O Novo Testamento confirma a prática das ofertas e cita a prática dos dízimos pelos judeus. Eu explico claramente isso no vídeo dos dízimos que está aqui no canal. A lei era para os judeus. Por isso Jesus cumpriu a lei como bom judeu para depois nos libertar da lei. O apóstolo Paulo, da mesma forma, era judeu, embora fosse apóstolo dos gentios. E como judeu, criado sob a lei aos pés de Gamaliel, também a cumpriu. O mesmo Paulo ensinou que digno é o obreiro do seu salário. Aqueles que cuidam da vida espiritual do povo de Deus podem ser por eles sustentados. É o que nos ensina a Bíblia. O que a Bíblia não ensina é que alguns obreiros recebam salário e outros não, ou que alguns recebam muito e outros recebam muito pouco. A palavra de Deus não compactua com a injustiça, de forma que a igreja não pode e não deve tirar de quem não tem para dar para quem muito já tem. O que Deus se agrada é que a igreja olhe para os seus necessitados, os desamparados, desempregados, as viúvas, os idosos, os pobres. Contribua dentro das suas possibilidades para a expansão do reino de Deus na terra. Não feche os olhos e nem as mãos para quem precisa de ajuda. Estenda as mãos para quem precisa. Oferte com alegria para a casa de Deus. Lance o teu pão sobre as águas em um ato de fé e depois de muitos dias o acharás. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Administre bem aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. A tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus bens, as tuas finanças. Administre de maneira que Deus seja honrado em tudo. Sejamos mordomos fiéis, administradores fiéis, ministros fiéis. Que Deus nos proteja do amor ao dinheiro e da avareza, esse pecado grave diante de Deus e que excluiu do reino dos céus quem o pratica.
O nosso Deus é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele supre as nossas necessidades e nós cuidamos da despensa e dos suprimentos que Ele colocou aos nossos cuidados para cuidar. Eliezer era mordomo de Abrão, Zebul, mordomo de Abimeleque, Aizá, mordomo de Salomão, Arza, mordomo de Elá, Obadias, mordomo de Acabe, Eliaquim, mordomo de Ezequias, Azricão, mordomo de Acás, e nós somos todos mordomos de Deus. E precisamos ser fiéis e prudentes, porque um dia seremos chamados a prestar contas da nossa mordomia, do que fizemos com aquilo que Deus nos entregou nesta terra para nós cuidarmos. Como você tem administrado o que Deus tem colocado na sua mão? O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2: requer-se nos despenseiros, nos mordomos, que cada um se ache fiel. Seja a partir de hoje um administrador fiel daquilo que Deus colocou na sua mão. Se você gostou desse vídeo, se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.